Oi gente, trazendo mais um vídeo aqui para o Comentando os Fatos, na verdade retomando, né gente, o canal. Eu tive fora aí por alguns dias, 2 semanas, e eu vou explicar o motivo para vocês, eu acho que vocês vão perceber. Primeiro, a minha dicção não tá legal, e ela vai permanecer assim por alguns, acho que até uns 2 meses talvez. Me atrapalha muito. Eu fiz uma cirurgia de implante dentário. Sexta-feira completou 15 dias da parte de cima. Esperar a ósseo-integração dos implantes. Então, o osso precisa envolver os pinos, né? E isso leva um tempinho. Aí o que acontece? A dicção tá essa coisinha. Mas, gente, eu sou tão grata a Deus por ter passado por essa parte mais complicada, que é a remoção de... Eu tinha todos os dentes, gente, todos. O ser humano, ele tem 16 dentes na parte de cima. Eu tirei 13 de uma vez. Eu perdi um quando eu era criança, 1 ou 2. O último que eu arranquei da parte de cima, eu nem lembro, mas eu tinha todos. Mas eu sempre sonhei em ter implante dentário. Aí eu tive um problema em 2 dentes do fundo, não eram da frente, porque na frente eu tinha prótese de porcelana. Ela quebrou, aqui ó, uma quebrou, e você comendo e tal, aí acontece o quê? Parava ali o líquido, o café, enfim, parecia que era cárie, e não era cárie. E não tinha como consertar. Era só retirando, fazendo uma outra prótese de porcelana. Aí ia ficar desigual, tudo desigual. Eu falei, não, eu quero tudo igualzinho. Esse sorriso não é o meu ainda, é o meu provisório, tanto de cima quanto de baixo. Foi muita luta, gente, mas graças a Deus eu tô no caminho certo. Então, para encurtar, né? Para encurtar o vídeo, só explicando para vocês que a minha dicção, ela tá prejudicada, mas para um bom motivo. Glória a Deus, amém. Vamos lá, gente, vamos lá ao caso Vitória, que a gente está próximo aí da audiência de instrução, dia 18, né? Eu quero ficar nesse caso aqui no canal. Não quero trazer muitos outros, sabe, outros assuntos, outros casos, porque eu vou voltar com o meu canal, como tô falando também. Então eu vou retornar agora com o caso da Vitória nesse canal, e o meu canal Tô Falando, que tem gente que fala que é de fofoca e tá tudo bem, mas eu vou voltar com o Tô Falando, porque é o meu canal principal. Eu gosto muito do Tô Falando. Vamos lá, gente. Muita gente se pergunta por que é que o pai da Vitória vai depor como testemunha do Michael. Não é difícil de entender, gente. O pai da Vitória, ele não fala que ele conhece muito a filha dele, que ele sabia tudo, que ela falava tudo. Primeiro... O senhor tem certeza que é alguém que era conhecido dela, então? Absoluta. Absoluta. Se não fosse conhecido, justamente pegar a menina no dia que o meu carro quebra, sabendo o horário que chegava, tudo. Você quer que eu imagine o quê? Por que semanas antes do crime, Vitória quase saiu da casa dos pais? Naquele dia, quando ela saiu de casa, ela fez malas e aquilo te chamou a atenção. O senhor fez seu papel de pai, o senhor falou, não precisa de tudo isso. O senhor acha que naquele momento ela talvez já tivesse com medo de algo? Não, eu acho que se ela tivesse intenção de alguma coisa, naquela hora ela desistiu. Primeiro, quando a gente tem 17 anos, a gente não conta tudo para pai e mãe. Fala que ela contava tudo para ele. A gente sabe que não. Por quê? Porque ela tinha um caso com o Gustavo Vinícius, que é o ficante, e o pai nunca ouviu falar desse cara. Então ela não contava tudo pro pai, né? Aí a gente já sabe que ela não contava tudo. Tem alguém que falou, é ele. Tem uma testemunha que falou, é o Gustavo Vinícius que tá dentro do carro, passando pelo ponto de ônibus. Por que uma pessoa falou isso, você acha? Eu não faço ideia do que. Não faço ideia. E até o momento, eu nem imaginava que iria acontecer um negócio desse, né?
Como é que você ficou sabendo da morte da Vitória? Fiquei sabendo no decorrer do tempo, do dia, né? Que ela tava sumida e tal. Eu falei, nossa, mãe, mas eu tava conversando com a menina ontem mesmo. Ela queria até que eu fosse ver ela. Aí fiquei surpreendido com isso daí. Ela ia dormir na casa da irmã, ela ficava na irmã, mas ela também ia se encontrar ou com o Lírio ou com o Gustavo Vinícius. O Gustavo Vinícius, o ficante, eu trouxe no meu vídeo anterior o áudio da pessoa me dizendo que procuraram as irmãs do Gustavo Vinícius procuraram uma pessoa da família da Ana, não sei exatamente se é a mãe dela, e pediram para que a Ana afirmasse que estava com o Gustavo Vinícius naquela noite. A álibi do Gustavo Vinícius é a Ana Cristina, que no começo falaram que era uma menor de idade. Eu preciso voltar nessa parte do inquérito para entender que bagunça foi aquela, porque a Ana Cristina não é menor de idade. Ela tem 27 anos, se eu não me engano, a idade do meu irmão mais velho. Enfim, ele diz que na noite do ato e tudo mais, ele estava com ela. Mas eu soube hoje, a minha mãe, ela trabalha com a mãe da Ana Cristina. A mãe da Ana Cristina é auxiliar de serviços gerais na unidade de saúde onde a minha mãe trabalha no Panunduva. E a minha mãe soube, não foi hoje, já tem um tempinho, não sei quanto tempo, que depois que o Gustavo Vinícius foi apontado como um suspeito, depois que a Vitória sumiu e tudo mais, as irmãs dele, do Gustavo Vinícius, foram atrás da Ana Cristina para ela ir na delegacia depor, falando que estava com ele. E ela foi, a Ana Cristina deu depoimento falando que estava com o Gustavo Vinícius. Mas uma vizinha da Ana Cristina, da Cláudia, lá onde elas moram, falou que o Gustavo Vinícius chegou 3 e pouca da madrugada na casa da Ana Cristina. Madrugada do dia 27. Então onde que ele estava antes? Tudo aqui para provar, eu tenho o áudio da pessoa, eu tenho, se a polícia precisar, eu estou à disposição, eu entrego os áudios. Os advogados de defesa do Michael, eles pediram para que o Gustavo Vinícius entregasse o aparelho dele para uma nova perícia, né? Ou, acho que é para perícia, né? Como passaram os outros, enfim. E foi negado, o juiz negou. Por que os advogados fizeram esse pedido? Justamente porque as informações chegam para eles, ou para a família do Michael, ou para a família da Vitória, no mesmo tempo que chegam para a gente. Então, ao decorrer do caso, vão chegando as informações e eu vou direto na fonte. Eles pediram sim e o juiz indeferiu, o juiz negou. Eu sinto muito, porque eu gostaria que o juiz tivesse sim acatado essa decisão, para que gente, todos nós queremos a história completa. A gente não quer a história pela metade, e a história está em 10%. Não tem nem a metade nesse inquérito. Eu quero muito ver a cara de algumas pessoas nessa audiência. Queria ser uma mosca, gente, para estar lá nessa audiência. Porque tem tanta gente. Tem o delegado, o Dr. Fábio. Será que lá na frente do juiz ele vai falar: o carro do Michael foi muito bem lavado, foi uma lavagem de última geração? Será que ele pôs a mão no batente, ele jogou a roupa suja, ele jogou os pertences no fundo do quintal? Então, você imagina, uma perfuração de aorta, uma ruptura de aorta. Eu não sei se vocês já tiveram a infelicidade de estar num local desse. Suja o teto. Mas essa é a pergunta. O carro dele, como é que ele foi lavado, ele foi muito bem lavado. E quando nós o detivemos da primeira vez, ele comentou que havia lavado o veículo há mais de 20 dias. Só que parecia que tinha saído daquelas lavagens de última geração. E a casa, ele também fala que ele vai ter coragem de falar isso? Então tem tanta coisa que eu quero que seja colocado em pratos limpos, e eu espero que realmente isso seja trazido ali, né, para essa audiência.
Mas enfim, gente, vocês já acham mesmo que o Michael... Vocês viram o último vídeo do Abraão ontem? Do ônibus? Vale a pena. Se você não viu ainda, vale a pena. O canal é o canal do Abraão, Papo Terapêutico. Vão lá, porque vale muito a pena vocês assistirem. Então, aquele ônibus, tudo naquele dia aconteceu. O ônibus não tinha câmera. Aquele ônibus, uma bagunça entrou fulano, entrou Matheus. Esse Matheus, para mim, ele, não vou dizer nada sobre o envolvimento dele, que até acha que ele não tenha envolvimento ali, sabe? Mas ele foi o cara que ele estava muito, com muita pressa. Ele estava com pressa. Por que pressa? Por que ele liga para um youtuber e o youtuber fala, não vai não, porque ele falou que ele ia na casa da menina. Segundo eu vi o vídeo do Abraão ontem, ele fala que ele iria na casa da Vitória se a Vitória não chegasse em casa. Por que não deixaram ele ir na casa da Vitória? Quem sabe ele teria falado algo para a família que pudesse solucionar o caso, que pudesse dar, sabe, acender uma luz. Não. Foram falar pra ele, não vai não, né? Eu fico cabreira com essas coisas, gente. Eu fico muito brava, mas enfim, né? Enfim, é a injustiça, né? Aí tudo que a polícia fala tá correto. A polícia não errou em nada. Não, eu sou uma cidadã, eu pago meus impostos e eu falo, tem muitos erros dentro desse inquérito, gente. Tem muita coisa mal explicada. Se o Michael tem envolvimento, qual é o envolvimento do Michael? O que é que ele fez? Ah, mas em 1 hora ele faria tudo, ele daria as estocadas, né? Não sei o quê. Ah, porque ela não teve um esguicho do líquido vermelho. Não, foi para dentro, né? Ela teve problemas, a hemorragia que ela teve foi para dentro, né? Foi para dentro do corpo dela. Não, ela tinha no peito uma ecmose, que é uma mancha roxa. A dela estava já quase que para o preto já. Uma mancha escura. Isso sim é ali uma hemorragia. Agora, ali no abdômen dela, não. Ela levou um murro, né, no rosto, que afundou aqui o maxilar dela. Ela teve esses três furos, essas 3 estocadas, que eu não sei para onde foi o líquido, entrou para dentro do corpo dela, porque ele tirou, na hora que ele tira o que ele usou para cometer tal ato, o sangue foi para dentro, não esguichou, não. Se até o delegado fala, né, que vai no teto, eu fui obrigada a ouvir isso aqui, enfim, né, enfim. O que a gente quer é a justiça. Agora tem tanta pergunta, tanta coisa. Bom, o pai da Vitória, ele vai sim ser... Os advogados arrolaram ele como testemunha de defesa do Michael. Para quê? Para fazerem perguntas. Se ele conhecia tanto a Vitória, tem coisas que ele não sabe dizer. O Michael, ninguém conhecia o Michael ali. O Michael era invisível. O Dandan não conhecia, nunca ouviu. O Liro nunca ouviu falar do Michael. Peraí. O cara era ali, né? Do rolê. O Michael tava ali, né? Polunduva. Ninguém conhecia o Michael. É de se estranhar, né? Mas a Vitória conhecia, as irmãs dela, o irmão dela estudou, acho que com o Michael, enfim, né? Mas vamos lá. Eu tenho alguns questionamentos seríssimos aqui para fazer com vocês, né? Até marquei aqui. O único motivo do Michael seria satisfazer a sua lascívia, que eu acho até um nome estranho, mas enfim. Ô, gente, que coisa bizarra isso. Ah, mas por que ele tirou a vida da Vitória? Porque não tem explicação. Tem gente que, né, que tira por tirar, tá? Ele para na estrada em 1 hora. Ele pá, né, aqui, não espirra em nenhum lugar. O carro dele limpíssimo. Aí ele raspa o cabelo dela, tudo ali, na rua, tudo ali. Cadê o cabelo? Cadê o cabelo dessa moça? Cadê o cabelo? Onde estão os cabelos da Vitória?
que ela não tinha cabelo, ela estava careca. Careca. Cadê tudo que foi usado para raspar o cabelo dela, as roupas do Michael, o celular da Vitória, que tem muita coisa naquele celular. E ele desapareceu. Cadê o celular, senhora polícia? Onde está o celular da Vitória? Que lá sim, lá deve ter muita coisa. Porque enquanto ela estava no ônibus, ela estava falando o tempo todo no celular. Segundo depoimento de um dos caras que estavam dentro desse ônibus. Com quem que ela estava falando? Com a Gabi? Não, com a Gabi ela falou o que ela falou lá. Ela estava apavorada, gente. Com muito medo. E se vocês ouvirem aquele áudio enquanto ela fala com a garota, com a Gabi, dá para ouvir um barulho de carro. Dá para ouvir. Eu não sei se ela já tinha descido, tá? Do ônibus. Eu não sei se quando ela começa a subir ali, porque a gente escuta perfeitamente um barulho de carro. Eu não sei se esse carro já estava seguindo ela, né? Ali, provavelmente sim, né? Mas dá para ouvir esse barulho. Eu ouvi, eu consegui ouvir. Recebi essa mensagem no Instagram, fui lá, ouvi umas 10 vezes o áudio. E dá para ouvir um barulho de carro. A pessoa até me falou, olha, pra mim a Vitória já estava dentro do carro quando ela manda aquele áudio pra Gabi. Olha, amiga, eles entraram na favela na favela da Sapolândia. Ai, graças a Deus, não sei o quê. Mas eu acredito eu que não. Aí a gente vai ver aí o tempo. Foi em 1 hora, ele levou a Vitória pra lá, pra aquele local. Não, a Vitória foi um crime, sim, de vingança. Vingança. Tinha ódio envolvido, senhora polícia. Tinha ódio. A pessoa que fez isso com a Vitória tinha ódio dela. Tinha muito ódio dela. Queria ver ela do jeito que ela ficou mesmo. Porque vocês não viram. Aí eu sou obrigada a ouvir de um delegado de polícia. Não houve tortura, não houve nada. Não houve nada. Nada. Foram as estocadas, rasparam o cabelo dela. Por quê, doutor delegado? Por que rasparam o cabelo da Vitória? Mas é uma coisa assim, é surreal quando você para pra pensar. É surreal. Porque ódio, vingança. Alguém queria ver ela naquela situação. Não foi levada lá naquele dia. Não foi na casa do Michael, não foi no carro dele, foi aonde? Senhora polícia, foi aonde? Quem? O Michael foi, porque o Michael não sei o que, tá? Até concordo em certo ponto que o Michael tem um dedinho ali, porque eu não sou parente do Michael, não sou mãe dele. Falando na mãe dele, deixa eu falar pra vocês, gente, a mãe dele voltou a trabalhar, já tem 2 meses quase, a mãe dele tá levando a vida, assim como todos nós. Só que elas vão lá visitar, a esposa do Michael também vai lá visitá-lo, né? Todo final de semana tem que ir lá levar as coisas pra ele, tem que levar bucha, sabonete, shampoo, bombril, tudo que vocês imaginarem tem que levar, tudo. Então, eles gastam, né? Então, eles estão também buscando por respostas que a gente não teve. Eu tenho certeza que, como a irmã dele me falou, você acha que vendo como a Vitória ficou, a gente também não sente que ela precisa de justiça? A gente sabe que ela precisa de justiça, nós também queremos justiça. Porém, a justiça correta. A justiça correta. Se meu irmão está envolvido nisso, qual foi a participação dele? Que não foi o que ele contou naquele depoimento. Aquele depoimento, segundo o Dr. Fábio, advogado da família, tem que ser rasgado e jogado no lixo. Coisa que eu também concordo com ele nesse sentido. Para mim, esse depoimento não tem validade nenhuma. Quem liga para a mãe do Michael? Um investigador. Que eu postei aqui a conversa completa. Só borrei, porque obviamente é o que eu falo. Por que eles não vêm na mídia? Por medo do julgamento público. Medo do julgamento das pessoas. Simples assim.
Eles têm medo, eles preferem se preservar. Porque tudo que eles falarem vai ter o contraditório. Vai ter pessoas que vão falar, lá, tá vendo? Lá, tá mentindo. Lá, tá muito tranquila. Lá. Gente, sempre tem, sempre tem. É por isso que eles não vêm na mídia falar. A mãe dele tá aguardando, sim, respostas. Mais do que ninguém, gente. Ela é mãe, como a mãe da Vitória, ela também é mãe. A gente precisa saber separar a mãe da pessoa que cometeu o crime. Precisa começar a ter essa separação aí. Não é porque o filho fez o que fez, caso, né? Porque pra mim não foi o Michael que fez tudo isso, não foi de jeito nenhum. Sabe? Eu poderia apostar, se eu soubesse que a verdade dos fatos seria dita, eu apostaria R$1 milhão. Eu tenho certeza que não foi o Michael. Por que que ele não fala? Não sei, eu não sei. Nem a irmã dele sabe. A irmã dele até com raiva dele ficou. Porque, sabe no que ele acredita? Eu vou pôr aqui o trecho pra vocês. No que ele acredita? Porque tem gente que fala aí que eu trago IA, né? Oh, meu Deus, eu nunca precisei disso na vida, gente. Advogados do Michael pediram para que o celular do Gustavo Vinícius fosse apreendido novamente. E foi indeferido. Infelizmente. Pra gente não chegar, né, aí na verdade. Pra nós podermos chegarmos à verdade, gente, tudo tem que ser exposto. Independente da nossa vontade, tá? A nossa vontade a gente deixa de lado. Tudo tem que ser exposto. Exposto pingo por pingo em cada i. Ai, tem que pegar o celular da mãe, vamos pegar o celular da mãe. Tem que pegar o celular do pai, tem que pegar o celular do pai. Tem que pegar o celular do Gustavo Vinícius, tem que pegar o celular do Gustavo Vinícius. E por aí vai. Tem gente que fala que a mãe está envolvida. Gente, esqueçam isso. A mãe sabe tanto quanto eu e vocês. Ela só voltou lá morar com o padrasto, ela ficou um tempinho fora de lá, mas aí ela ficou afastada, obviamente, né? Ficou doente e tal. E, enfim, né? Dona Leda, outra história. Conversei com essa mulher, gente. Fui lá no Instagram dela. Ela defende a política lá. Ela defende lá o prefeito. Ela fala que ela sabe de tudo. Que a família da Vitória sabe o que eles fizeram. Por aí. Isso aí que vocês já sabem, né? Mas não vou dar palco, não. Não vou, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. No meio do meu vídeo, gente, eu costumo colocar os trechinhos que vocês vão ver aí, né? O juiz só pode condenar... Ah, tá, isso aqui é muito bom. O juiz, gente, ele só pode condenar uma pessoa baseado em quê? Em provas cabais. Não adianta um delegado ir lá e falar... Ah, viu o juiz perguntar, mas e o carro do senhor... do acusado? Ah, então, senhor, vossa excelência, o carro passou por uma lavagem de última geração. Gente, ele pode ter lavado o carro antes, ele pode ter tirado os bancos, ele pode ter feito o que ele quiser. Se ele tivesse tirado a vida dela dentro do carro, ele ia ter que queimar esse carro. Não ia ter outra situação pro Michael. Não teria, gente. Eu tenho certeza do que eu tô falando. Certeza absoluta. Não tem como entrar naqueles tecidos lá, sabe? No tecido ali. O carro é de tecido. Os bancos de tecido. Imagina, teto, tudo. É chão, né? O assoalho do carro. Os bancos, tudo. Tudo. Como diz o Michael, né? O Matheus saiu a pé, né? Porque segundo ele era 5 minutos da casa dele até a casa da moça que ele foi ficar lá. As herbes da única pessoa do Matheus e da Vitória bate certinho. Ela pediu ajuda para quem? Para o Gustavo Vinícius e para o Liro, né? Para os dois. Ela pediu ajuda.
Pra mim, aquele post da Vitória não foi porque ela falou, bora pra casa que amanhã tem mais, né? Não, gente, tinha intenção. Ali tinha intenção. Não foi um post bobo. Olha, tô saindo daqui. Ou o Liro, na cabecinha dela, ou um ou outro estaria esperando por ela. Ou então ela avisou um deles. Agora, a resposta do Gustavo Vinícius, até hoje eu não consigo entender. Entendi, kkk. Eu não falei nem que eu ia buscar, nem que eu não ia buscar. Tá, mas e o resto? E o resto? Cadê o celular da Vitória? Cadê? O Michael queimou e não sobrou um negocinho lá? Não sobrou nada. Cadê as roupas do Michael? Cadê? Gente, tem um monte de coisa. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. A geolocalização, mesmo local em que a Vitória, tem apenas uma torre. Tem essa coisa aí. Tem apenas uma torre, então todo mundo que mora ali ia dar a herb no... Mas não interessa. A única herb que foi verificada foi do Gustavo Vinícius, do ficante. Não tem a herb da Dona Maria, a herb do Sr. José, não tem outra herb pra gente contestar. Tem a herb do Gustavo Vinícius, que era o ficante dela, que ele mentiu várias vezes. A gente só queria saber sobre isso. Ele pode estar... Eu tô falando que ele tá envolvido? Não. Eu só estou falando que a herb dos dois deu no mesmo local. E eu acho um tanto quanto estranho, sendo ele ex-ficante dela. Simples assim, né? Mas isso teria que ter aí prova, né? Precisam juntar provas para que toda a verdade dos fatos seja esclarecida. Caso contrário, nada. A gente vai ter o quê? O Michael condenado e nós e a família, ambas as famílias, ficaremos sem respostas. É isso que eu acho que é por aí. Porque o Michael acredita em Deus, acredita na polícia, que eles ainda vão descobrir. É isso aí que dá raiva. Até na irmã dele, né? Até na irmã dele. Então, baseado em provas, cadê as roupas do Michael, o celular da Vitória? Porque a geolocalização da última pessoa a falar com a Vitória dá exatamente no mesmo local em que a Vitória estava. Uma coisa que eu vi também, gente. Mãe do Michael, vingança, nada de vingança, não tem essa coisa de vingança, aliás, de vingança da parte do Michael. Existe sim a vingança, né? O crime, infelizmente, alguém que não gostava da Vitória, alguém que tinha raiva dela, alguém que queria ver ela sendo subjugada, alguém que queria cortar os cabelos dela. Pra mim, continuo falando e falo até o fim. Pra mim tem um dedo feminino. Não sei quem, mas que tem. Agora, essas estocadas que ela levou, também tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida quanto a isso. Sabiam ali o que estavam fazendo. Isso eu tenho certeza. Porque foram pontos específicos. O corpo da Vitória foi lavado antes de ser colocado lá. Foi lavado. Aonde? Mistério. Onde colocaram a Vitória, Dr. Aldo Galeano disse que a 30 quilômetros dali. Mas o Dr. Aldo Galeano estava errado, né? O Dr. Aldo Galeano que falou há um possível envolvimento, todo mundo ali se conhece, e há um possível envolvimento com FAC, que obviamente que não é... essas FACs aí, né, famosas, não, né, gente? Eu acredito que não. Mas, segundo informações, alguém ali teria recebido um convite para fazer parte de uma FAC. E também uma informação não oficial, não confirmada. Chegou uma informação até mim que não foi confirmada,
não foi confirmada, mas dizem que o Gustavo Vinícius e o Dandan sim tiveram alguma coisa ali, e a Vitória ficou com raiva, porque ela teria ficado com raiva e teria dito para o Gustavo Vinícius: eu vou falar, eu vou entregar vocês para os caras. É verdade isso? Obviamente que não. Até que se prove o contrário, né? Não há verdade, mas são boatos. Boatos a gente só comenta, a gente não afirma, obviamente. Mas tudo isso é comentado por lá em Cajamar, não por aqui. Lá em Cajamar as pessoas comentam isso. Então, gente, vamos aguardar. Eu estou ansiosa para a audiência de instrução. Espero que Deus abençoe esse juiz, que ele fala: não, aqui precisa disso, aqui a gente precisa saber realmente onde foi, qual é o local, né? Qual é o local? O Michael precisa abrir a boca. Michael, se você ver esse vídeo, abra a sua boca, porque senão, querido, são 40 anos nas suas costas, 40 anos para mais, que você vai ficar aí, porque eu ouvi, né, o papo que ele falou, que ele não ia, mas nada disso, gente, foi confirmado, tá? Não tem áudio dele falando: ah, eu achei que eu era bom, mas eu vi que eu não sou bom, que eu não sou tão bom assim. Eu não vi, eu não ouvi. Isso não tá no inquérito, não tá em lugar nenhum. Então, que não está no inquérito, não está no mundo, né? Outra coisa: porque fui eu mesmo, porque eu tinha medo de perder minha esposa. Gente, aonde? Cadê no celular do Michael? Cadê no celular do Michael uma mensagem da Vitória falando pra ele: eu vou contar pra sua esposa, pra Semilis, eu vou contar pra ela, se você não... Ai, gente, a Vitória era apaixonada, sim, pelo Gustavo Little. Porque vocês já ouviram aquela frase: quanto mais o pai ali não quer, ou a mãe, né, é mais aquele cara que a gente vai querer? É assim, na adolescência é desse jeito que funciona. Ela gostava do Little. Pouco menos de 48 horas antes de tudo acontecer, ela foi na casa do Little. Ela foi falar pra ele não procurar mais ela. Por que ela foi lá? Por que ele procurava ela? Não sei. Ela não tá mais aqui. Mas ela foi lá, né? Menos de 48 horas antes. O Cabrini trouxe essa reportagem. Então nós temos aí duas pessoas que, pra mim, deixou a desejar as investigações. Foram pessoas que foram as últimas a terem falado com a Vitória. Por que ela tinha... O Dandan era bloqueado nas redes sociais da Vitória? O que o Dandan fez? Se o Dandan é uma pessoa que a família gosta tanto, por que é que a Vitória bloqueou o Dandan? É estranho essas coisas, né, gente? Como que a gente ia descobrir todas essas coisas? Tendo acesso ao celular dela. Mas o celular dela virou poeira. Por quê? Porque a verdade tá lá. Tenho certeza absoluta que a verdade dos fatos está no celular da Vitória. Mas é isso, gente. Voltamos, graças a Deus, glória a Deus. Desculpem aí a minha dicção, que tá uma né? Cadoria, mas como eu falei para vocês, para um bem maior. Uma ótima e abençoada semana a todos. Um beijo e até o próximo vídeo.